Olá, retomando o assunto sobre o Conselho de Cultura, quando tratamos da atualização da legislação e outros critérios em âmbito estadual, hoje trazemos esses pontos para o âmbito municipal. E para falar um pouco sobre a importância da renovação de membros e a representatividade dos diversos segmentos culturais dentro dos conselhos, eu converso com a Marta Nunes, conselheira de cultura no município de Santa Cruz do Sul, pelo segmento Carnaval. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Nathalie? Obrigada pelo convite para fazer essa conversa tão importante, né, sobre os espaços de representação, né, que a gente tem, a operacionalidade, representatividade, entre outras coisas, né. Eu faço parte do Conselho da Cultura no segmento, né, que a gente trabalha por segmento setorial, e sou a atual vice-presidente do conselho também. Antes da gente entrar mais, né, no assunto, que eu vou te fazer uma pergunta, como é que está funcionando as reuniões e a participação, né, social do conselho, que a gente passou por esse período de pandemia, né? Como é que foi no período da pandemia e como é que está sendo a retomada presencial? Eu estou no conselho desde 2019, né, na verdade eu acabei entrando no conselho no finalzinho do ano de 2019, na setorial do carnaval, e na sequência, eu acho que menos de 6 meses depois, eu não me lembro exatamente quando eu passei a ser titular, iniciou a pandemia, né. Mas naquela ocasião e na verdade o conselho, eu acredito que boa parte dos conselhos também, tem uma participação, o Conselho aqui de Santa Cruz tem uma participação muito qualificada da sociedade civil, né. Então a gente, claro, tinha algumas falhas de comunicação e de organização das setoriais e de articulação das setoriais, mas de qualquer forma as pessoas que estavam no conselho antes de mim e que continuam até agora são pessoas que realmente têm envolvimento na cultura, têm uma leitura boa do papel do conselho, né, que como proponente de políticas públicas, como fiscalizador, e a gente conseguiu fazer um bom trabalho durante a pandemia, mesmo com todas aquelas questões urgentes, aquelas demandas de recurso financeiro para subsistência, entre outras coisas, dos nossos artistas, né. Mas a gente conseguiu, naquela época estava o Fábio como presidente, foi mais ou menos jogado no colo dele, porque várias pessoas se afastaram nesse período, e novos integrantes, assim como eu, houve uma renovação bem na época. Então foi um desafio, na verdade. Bem na época da pandemia já tinha acontecido uma renovação. Mas eram pessoas que vinham de experiências de outros espaços, né? Então a gente conseguiu fazer um bom trabalho durante a pandemia, que era de organizar ao conselho para, principalmente para dar um primeiro combate, assim, nas questões relacionadas aos artistas, saber como estavam, receber informações das setorais na medida do possível, e quando então a gente teve a Lei Aldir Blanc, né, então o conselho aqui de Santa Cruz já estava bem organizado, eu com informações do Estado, o Fábio também tinha articulações do Estado, outras pessoas também tinham relações com as regiões funcionais, né? A gente se articulou muito bem com a região funcional. Tu és conselheira no segmento carnaval, né? Como é que foi essa tua indicação? Como é que acontece, dentre as entidades carnavalescas, né? E para ti, qual a importância delas estarem representadas no conselho, pensando que, assim como na política tradicional, né, conselheiros e conselheiras, mesmo sendo indicados por alguma entidade, estão ali para trabalhar para todo segmento, né? Então, mesmo Sim. sendo indicado por uma escola ou um grupo, tu é do segmento carnaval, né? Então, atendendo a todo segmento. Como é que é para ti, então, essa representação, né, dentro do conselho? Eu estou vinculada a um clube social negro, né? Que certamente tu conhece, enfim, transita bastante por esses espaços. E a Sociedade União, ela mantém, é engraçado, porque é um clube social negro que tem uma escola de samba, então o nosso CNPJ não é da escola de samba, o nosso CNPJ é do clube. Mas a gente tem uma escola de samba desde os anos 70.
Então, a gente, a escola, não sendo exatamente surgida enquanto escola de samba, a gente é a escola de samba mais antiga, né? E a gente tem também uma associação das entidades carnavalescas, o que é bem interessante, porque não necessariamente você precisa ser uma escola para estar vinculada à associação, mas em Santa Cruz do Sul, o perfil são ligados à associação, são de escolas de samba, ou no nosso caso, que, enfim, que a gente mantém uma escola de samba. E na medida do possível também, Nathalie, porque é muito difícil às vezes abrir diálogo, chamar o pessoal para fazer uma discussão qualificada, até porque o Carnaval em Santa Cruz do Sul tinha sido cancelado, né? O desfile, né? A questão da participação das escolas de samba desde 2016. Então, estou falando, eu entrei em 2019. Então, eu entro no conselho no momento que as escolas de samba estão desarticuladas. Aí parece natural, então, que quem entre é a escola mais antiga, é a escola que está aberta, porque a gente tem o clube, a questão do clube, o clube funciona o ano todo, né? E também porque a União vinha mantendo um evento de carnaval denominado a Descida da Julho, não sei se tu chegou a ouvir falar em algum momento e tal. Então a gente mantinha uma atividade de carnaval. E naquela época, em 2019, como a maioria das escolas estavam dispersas, né? Então aparece meu nome para integrar o conselho. Mas isso não foi uma indicação exatamente da sociedade, né? A parte da representação anterior diz, olha, alguém tem que assumir, tá meio complicado, quem sabe você vai. Aí a gente dialogou na época com a diretoria da associação para ver se tinha outras pessoas que quisessem, né? Isso não, de repente tem outra pessoa que quer ficar ou que já está mais familiarizada com o conselho, porque eu tinha vindo de um tempo fora do país e tal. E aconteceu, então, alguém tem que ir, esse alguém, então. Mas na época, assim, as demandas já estavam descritas, né? A outra pessoa que estava antes de mim, que era a Cíntia e a Isabel, eram mulheres, assim, bastante articuladas. Então, a gente tinha descrição já das demandas da setorial do Carnaval para compor o plano que estava para ser revisado, né? Daí, quando entra a pandemia, baixa tudo ali, né? Mas já havia essa descrição. Então, na última eleição, no ano passado, a gente teve eleição para o conselho, e aí foi feita uma chamada para as entidades carnavalescas, pelo menos os dirigentes, participarem de uma reunião para saber se eu continuava, porque eram 2 anos, né? Mandato de 2 anos, ou se outra pessoa queria assumir. Como a gente ainda estava no processo de pandemia e eu que estava envolvida com a Lei Aldir Blanc, acabou que eu continuei, mas são feitas, isso não é aleatório e nem é uma entidade que indica, né? Então foi feita uma reunião, inclusive a ideia era que eu ficasse o primeiro ano e o suplente viesse no segundo ano. Não sei se isso vai acontecer, eu tenho que conversar com ele, mas provavelmente no próximo mandato eu já devo, na próxima virada de mandato eu já devo sair, talvez não do conselho, mas da titularidade, né? O Conselho de Cultura daqui ele é diferente, não é eleito a entidade, acho que por isso que talvez, né? Por exemplo, um conselho estadual, por exemplo, uma entidade indica o plano que vai entrar, mas aqui o conselho ele é composto pelas setoriais, as setoriais se organizam independente, inclusive não precisa ter CNPJ, porque, por exemplo, a de arte e cultura de rua, eu acho que é o nome, eu não sei bem ao certo o nome, assim, mas é vinculado ao hip hop e outras artes urbanas, né? Tem uma galera que não tem CNPJ, faz reunião, chama qualquer artista e lá eles se reúnem, faz uma ata da setorial e essa ata da setorial é encaminhada para o conselho para validar a indicação ou não das pessoas. Eu achei bem interessante isso. Mas o que acontece, né? Existe uma grande disputa em geral nos conselhos, Nathalie, quando eles têm dinheiro envolvido, né? O Conselho da Cultura aqui, ele no fundo não funciona, isso é uma das coisas. Mas a gente está super organizado, assim, é impressionante, acho que talvez por isso que eu não tenha saído ainda. Não, né? Eu vejo como um espaço de articulação, mas está muito difícil algumas encaminhamentos das demandas. Mas a gente faz reuniões mensais na primeira quarta-feira do mês,
ou às vezes a gente muda para segunda, dependendo das pautas. Por exemplo, a gente não teve semana passada, vai ter essa semana, mas ou tá no cronograma, primeira quarta-feira do mês. As reuniões, a gente vinha fazendo online, agora elas estão híbridas, então a cada 2 reuniões online a gente tem uma reunião presencial. E as reuniões, as presenciais, obviamente, são abertas, e as online também, só que a pessoa tem que solicitar acesso. Então, se tu quiser, por exemplo, assistir a próxima reunião do conselho, você pode assistir se quiser, entendeu? Qualquer pessoa pode, porque daí a gente teve uma época que a gente ficou com receio das invasões, né? Acontecia muito na universidade, e aí a gente estava discutindo várias coisas, então a gente só controla nesse sentido. Mas na reunião aberta, qualquer um pode ir. A gente está com uma dificuldade de informação, a gente tem uma assessoria de comunicação para as redes sociais, né? Que é alguém do conselho que se propôs. Então a gente tem comissões, né? Então tem a comissão da comunicação, que seria para comunicar a data das reuniões e as possibilidades de acesso. A gente tem outras comissões também. A gente teve a comissão da Lei Aldir Blanc, que daí só os conselheiros titulares, mas está no nosso regimento. Então, na Lei Aldir Blanc funcionou bem, porque a gente estava muito organizado no conselho. Porque ali, por exemplo, a gente tem, não sei quantas representações que dá. Eu sei que o mínimo é 11 para acontecer alguma coisa, mas eu tenho que ir lá contar. E assim, a sociedade civil vai em peso nas reuniões. E a gente se alinha. Só para te ter uma ideia, o mês passado, como a gente está com problema de ter dinheiro no fundo, e isso foi uma demanda, a gente conseguiu construir o plano para 10 anos, foi uma demanda do plano do ano passado, de que começasse e tal, tal, tal. A gente volta e meia faz sabatinas com o secretário. Então, na última reunião, a gente pediu para ele ser chamado, porque não tinha dinheiro no fundo ainda. Meio ano depois, ainda não tinha dinheiro no fundo, porque era para a gente que quer fazer editais independentes, né? Período da Lei Aldir Blanc, a gente teve a necessidade de ter o cadastro ou de atualizar o cadastro, né, de entidades e artistas dos municípios. E isso também serve, isso também está dentro da legislação, como obrigação do Conselho, né, de ter esses indicadores dentro do sistema de cultura, né, de ter as informações, indicadores, até para definir também, como comentou em relação ao orçamento do fundo, né, para definir a demanda de recursos financeiros, enfim, para ter esse mapeamento, né, do que se tem de entidades e atividades e artistas culturais. Como é que está essa questão do cadastro em Santa Cruz? O cadastro ele não é muito acessado, né? Porque tu também sabe que, tirando algumas áreas da cultura, a maioria das áreas dos artistas em si, principalmente artistas individuais, né, ou coletivos assim mais populares, eles têm uma certa dificuldade de acessar tecnologias, e a gente tem cadastros que são basicamente cadastros online, não quer nesse sentido, né? Eles são simples, isso eu acho que é interessante até no município, é mais simples do que fazer o do CPEC do estado, né? Mas mesmo assim, as pessoas não sabem que tem que acessar aquilo, que aquela informação é importante para essas definições, né? Então, durante a Lei Aldir Blanc, a gente fez uma campanha. Então, por exemplo, a setorial do Carnaval tinha pouca gente cadastrada. E até eu estou agora. Eu não posso, vários editais eu não posso acessar em função da dedicação exclusiva, e vir com o Estado e tal, e tal, tal. E eu não vou acessar de fato, mas eu fiz para fazer o número. E eu estimulei, fiz da minha mãe, fiz o meu, porque a gente precisa desse número. Então, como o cadastro, assim, isso a gente faz essa discussão, a gente precisa fazer o que a gente chama de mapeamento, que tu com certeza sabe o que é. A gente fez o seguinte, do ano, como que a gente definiu para o plano, o que seria um recurso ideal, né? A gente fez com base nas demandas da Lei Aldir Blanc, a gente recebeu 900 mil reais, né? E a gente teve um número expressivo de propostas que não foram atendidas. Então, a gente percebeu que 900 mil reais no ano era pouco. Então, a gente fez mais ou menos, mas essa informação a gente tinha acesso, porque a comissão esteve sempre presente. Aí em Cachoeira eu não sei quanto que recebeu, quanto que foi submetido e quanto que ficou para trás. Os projetos ficou para trás, ficaram projetos muito bons para trás e projetos que poderiam ter maior recurso para funcionar não receberam o suficiente. A gente teve projetos de audiovisual muito bons, né?
inclusive, mas que a gente sabe que o recurso não é suficiente, né? Então a gente pegou essas duas informações, o que tinha de cadastro dentro da setorial do Carnaval. Eu conversei com os dirigentes das entidades e o presidente da associação para estimular, por exemplo, o percussionista a fazer cadastro. Então alguns inclusive receberam esses recursos individuais, né? Conseguiram acessar. Mas eu disse, não, se precisar ir para minha casa, se tiver que fazer postos para auxílio, nós vamos fazer. Teve muita gente que eu auxiliei a fazer, abrir junto o cadastro e tal. Porque esse estímulo é importante, mas o que a gente sente aqui, sabe? Mesmo o pessoal tendo ido fazer, eles não se sabe muito bem qual é o tipo de retorno que vai ter. Durante a Lei Aldir Blanc a gente viu, mas fora da Lei Aldir Blanc, não. Então existe um certo desânimo, né? Com relação a isso. Mas o que foi bom dessa organização da Lei Aldir Blanc, assim, que eu acho que teve, que foi herança, talvez, né, que eu acho que vai ajudar muito no futuro, que alguns grupos e coletivos, por exemplo, perceberam que existe recurso público que pode ser acessado. Então, teve alguns que, da experiência da Lei Aldir Blanc, acessaram os editais do Estado agora. Aí a gente dialogando, a gente conversando, a gente sentando, a gente tem alguns grupos de articulação, os tais de ecossistemas de inovação em arte e cultura, que eu acho bem interessante. No início eu achava um nome meio esquisito, mas na verdade são coisas que a gente faz a vida toda, nós, comunidade negra e popular, faz a vida toda com outro nome. Depois eu vi que era, né? Que é um auxiliando o outro, a troca de, de habilidade e de serviço para fortalecer. Então, te agradeço muito as informações, a participação, e para a gente também conseguir construir essas articulações por aqui. Concluo o programa de hoje fazendo algumas observações sobre o nosso conselho. Atualmente, em Cachoeira do Sul, não sabemos oficialmente quem compõe o Conselho de Cultura, já que a informação disponível dentro do site da Prefeitura ainda consta nomes de pessoas que, inclusive, já faleceram. Não sabemos quando e onde acontecem as reuniões. Não tivemos chamamentos públicos para a Assembleia ou cadastramento de entidades culturais interessadas na participação como membro. Sabemos menos ainda sobre o trabalho para a expansão dos investimentos realizados pela administração municipal, tendo como principal exemplo a perda de recursos via Lei Aldir Blanc no período crítico de impedimento do trabalho cultural e de eventos durante a pandemia. Ainda hoje, não temos o Sistema Municipal de Cultura completo e efetivo, que mais adiante eu falo um pouco mais sobre isso, que é o CPF cultural de cada cidade. É importante destacar que sem uma política cultural estruturada, sem o sistema de cultura efetivado, não temos investimentos, promoção e valorização da cultura dentro do que determina a Constituição Federal, sendo a cultura, repetindo, um direito e um dos pilares de desenvolvimento social e econômico do país. É isso por hoje. Em breve, volto com mais informações sobre o Sistema Municipal de Cultura.